Bom dia, o assunto de hoje é galho verde, é o nome do tema que vamos falar. Está em Mateus capítulo 18, versículo 10, e Jesus diz assim: cuidado, não desprezeis um só desses pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai. Como nós estamos na semana, né? No mês do dia da criança, 12 de outubro, normalmente a gente faz a festinha das crianças. Nós vamos começar hoje com a revista Mente e Cérebro, ano 28, número 215. A editora Glaucia Leal inicia assim: quem tem filho sabe, é quase impossível, em algum momento, não se pegar olhando para essas criaturinhas, nas quais os pais ora se reconhecem e ora se estranham e pensam, né? O que eu posso fazer para ajudá-las, né, a desenvolver o seu potencial, tornando-as pessoas interessantes, equilibradas, né? Saudáveis física e emocionalmente, capazes de cuidar de si mesmas e tomar boas decisões, lidando da forma mais serena possível com as adversidades inevitáveis, né? Pois é. É uma formação bastante complexa, né? Lógico que nem sempre é exatamente tudo isso que nós pensamos, né? Mas no fundo é isso mesmo. O que é? Queremos que os nossos filhos sejam felizes. É isso que nós queremos. Queremos isso, como ela disse, né? Que eles sejam interessantes, que eles sejam equilibrados, né? Que eles sejam saudáveis fisicamente, principalmente emocionalmente, né? Capazes de cuidar de si mesmos, que possam tomar na vida as decisões corretas, boas, né? Porque as adversidades, como ela fala, são inevitáveis para todos nós. E é para isso que nós queremos. Resumindo tudo isso, como a gente fala, queremos que os nossos filhos felizes, né? Você sabia, diz ela lá na revista, que tem 17 mil manuais para criar, para fazer regime alimentar. Mas tem 40 mil manuais preocupados, né, com os filhos, tentando ajudar as pessoas a como eu posso cuidar melhor dos meus filhos. Graças a Deus, né, que nós temos. Eu fiquei espantada, porque eu achei que talvez tivesse mais manual, mais gente ensinando como fazer um bom regime do que propriamente cuidar dos seus filhos. Mas que interessante, ainda bem que nós estamos nesse caminho, né? A nossa maior preocupação são com os nossos filhos. Mas à medida que nós, pais, nos tornamos mais informados, mais cientes da própria responsabilidade, né? Mais nós nos preocupamos com as crianças. É verdade, né? Na verdade, é que dedicar-se a um ser humano, lá nos anos primeiros das suas vidas, né? Aquele momento, assim, aqueles primeiros passos fundamentais da sua vida, da sua formação, gente, educar, contribuindo ativamente para o seu desenvolvimento, né? E isso, eu vou te dizer, é um projeto complexo, mas muito, 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 muito trabalhoso, né? Porque requer o quê? Tempo, disponibilidade e investimento. E o investimento não é só econômico, principalmente psíquico. E hoje parece que as pessoas não têm muito tempo, né? Eu percebo muitas vezes no consultório pessoas que chegam e deixam seus bebês numa creche cedo e vai buscar no final do dia, e aí no final do dia gostaria que ele chegasse, comesse e dormisse, né? As pessoas não têm tempo, ou chegam preocupadas, não é culpa delas, é culpa da vida que nós estamos vivendo. Por isso que é interessante nós refletirmos sobre isso, né? Chega em casa cansado, exausto, o trabalho foi
difícil, não está sendo fácil para ninguém em qualquer circunstância, em qualquer tipo de profissão. As preocupações são muitas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente ir e vir é algo fora do normal. Então tudo isso nos deixa com a mente conturbada, né? E aí um filho quer brincar, tá brincando lá de carrinho e a gente tá pensando, meu Deus, tem que entregar, tem que fazer aquele trabalho que eu trouxe para casa e fica mas tá lá com a cabeça em outro lugar. Eu tenho que responder todos aqueles e-mails, eu tenho que responder todos os WhatsApps, né? Tem que observar no Instagram e as pessoas vão se perdendo nisso. E as crianças, elas vão perdendo, né, a intimidade com seus próprios pais. Os pais não sabem lidar com seus filhos, os filhos não sabem lidar com seus pais, porque tudo é terceirizado, né? Pois é. Por isso que criar, educar, requer tempo, disponibilidade e um investimento material, mas principalmente psíquico. E mesmo nós, alguns que não têm filhos, mas sempre tem um sobrinho, sempre tem um enteado, um afilhado, né? É padrinho, madrinha de alguém que quer especialmente bem a essa criança, né? E de que muitas vezes se torna um modelo. Às vezes não tem um pai, né? Ou a mãe, e aí o avô, o tio passa a ser o modelo daquela criança. A avó, né? A irmã, a tia. Então são pessoas que estão ali presentes e que passam a ser modelo dessa criança. Olha a responsabilidade, né? Talvez a modernidade do nosso século tenha trazido um legado. Um dos mais penosos, porém um dos mais adoráveis. Que é o seguinte, abre aspas, diz a Glaucia Leal. A consciência do quanto a atitude de quem cuida de uma criança terá reflexos no futuro. E é verdade. Hoje, tudo que nós fazemos quando temos uma criança compartilhando a nossa vida, a gente já sabe através da psicologia, da neurocognição, da neurociência, de todos os estudos que foram feitos, que tudo que você faz agora tem um reflexo no futuro. Mas é engraçado, né, que uma coisa antiga, causa e efeito. Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos na vida da gente, de uma maneira ou de outra, seja em qualquer situação da nossa vida, nós vamos ter um reflexo no futuro. Claro, né? Por isso, queridos, a consciência, tomar consciência tem o seu preço, né? Por isso, a preocupação tanto de se fazer o melhor, até porque vale lembrar, né, que depois de crescida, as crianças elas se recordam do que viram, do que ouviram e de como foram tratadas. É como se batesse uma fotografia daquele momento, né? E isso é importante. Às vezes você não se lembra dos brinquedos que você ganhou quando você era criança. Você se lembra de algum brinquedo quando você pôde sentar com seu pai, com a sua mãe e brincar com aquele brinquedo. É o momento de amor que guarda, né, a lembrança daquele brinquedo. Então, tanto faz se é uma boneca maravilhosa ou se é a caixinha da boneca, né? Tanto que a gente vê que as crianças são tão simples, né? Às vezes você compra um brinquedo caríssimo, ela brinca com a caixinha do brinquedo. E se você está junto, ela vai se lembrar que você pegou aquelas caixinhas e fez um trenzinho, né? Que você fez a imaginação dela voar e junto com ela você voou na imaginação dela. Isso é importante. É a qualidade de tempo e não a quantidade de tempo, mas uma qualidade de amor. E isso é importante. E no tempo lá dos nossos avós, ou até mesmo dos nossos pais, né? Ter e criar filhos era até, muitas vezes, não uma opção, mas uma contingência, né? Que ocorria por acaso, por acidente, às vezes imprevisível, né? Mas hoje não. Hoje é uma possibilidade, é uma escolha, né? As mocinhas hoje já estão usando o DIU, estão tomando pílula anticoncepcional com 16, 17 anos, 15 anos, né? Nós vemos que hoje é uma escolha a gestação, né? Pelas informações, pelas orientações, de uma maneira geral. Então, essa possibilidade, ela nos coloca diante de impasses, né? De limitações, de desejos. Então nós colocamos na frente
da escolha de uma maternidade, de uma paternidade, um monte de coisas na vida da gente, né? Ah, não, primeiro eu quero casar, não, agora nem isso, hoje é primeiro eu quero ter meu apartamento, minha casa, meu lar, e aí depois eu quero fazer as minhas viagens, quero comprar um carro, aí sim eu quero pensar em juntar com a pessoa, se eu gostar eu caso com ela, e aí eu vou ter filho. E aí isso vai lá para cima dos 30 anos, né? Antigamente se tinha filhos muito cedo, né? E isso é uma maneira, uma evolução, um progresso, né, do nosso século, mostrando que nós podemos ter maturidade. Mas eu já tive crianças muito novas no consultório trazendo seus filhos. Temos especialmente uma de 15 anos que trouxe sua nenê, né? E muito amorosa, muito cuidadosa, com uma responsabilidade que muita gente adulta não tem, né? Então não é a idade, talvez seja o coração, né, que se coloca diante daquela situação, a aceitação daquela situação, e também as pessoas que estão à sua volta, a sua mãe, né, que é a avó da netinha, da menininha, ela cuida, ela é faxineira no prédio lá do meu consultório, e ela dá todo o apoio a essa filha e a essa neta, né? Ela sai, acorda às 4 da manhã, para estar às 6 horas da manhã no trabalho. E aí ela cuida dessa filha, ela cuida dessa neta, ela ajuda essa neta a estudar, a trabalhar e a cuidar da neta. É um amor entre essas três que é impressionante. Então eu digo, amor é que envolve tudo, né? A criança, ela tem a capacidade de despertar sentimentos inusitados, incomuns dentro da gente, né? Ou seja, os pequenos na vida da gente tanto traz ternura quanto também nos tiram do sério, né? Por isso que a Gláucia escreveu lá na revista, né, na página, que ela disse que ela falou assim, que às vezes ora os pais se reconhecem e ora eles estranham, né? Eu geralmente com 7 anos de idade é que a gente percebe lá no consultório, né? Nossa, doutora, essa nenê, essa criança tá tão boa, tá botando as manguinhas de fora. Todo mundo fala por volta dos 7 anos, né? E isso é interessante, né? Porque a criança começa a colocar certas atitudes que antes, onde que ela aprendeu isso? Aqui em casa ninguém fala assim, ou ninguém canta essa música, ou ninguém age dessa forma. Como vem isso, né? Vindo nessa criança. Então é interessante como ela fala, né? Mas, na verdade, não são os pequenos que fazem isso não, que desperta tanto a ternura quanto sentimentos que nós não gostaríamos de que fossem despertados. São os nossos próprios anjos e demônios que acordam, né, a criança que um dia nós fomos. Aí é que tá. Os nossos próprios anjos e demônios, ou seja, o bem e o mal, que vivemos em experiências distantes, guardados no nosso inconsciente, né, na nossa alma. Por isso, amigos, o passado acaba então repetindo-se todos os dias no nosso inconsciente. E as nossas ações são contaminadas por desejos de outras épocas. Isso é importante a gente entender, né? Não é um despertar, aquilo está gravado na nossa alma, né? Para nós, encarnacionistas, são coisas que estão lá na nossa infância espiritual e que fica ali gravado na nossa alma, né? Então pode ser, muitas vezes, se nós não refletirmos, se nós não buscarmos a melhora, reconhecer esses defeitos em nós, né? Essas não virtudes, e buscarmos a melhora, nós vamos repetindo, né? Nós encarnacionistas, vida após vida, contaminando as nossas ações com desejos, com atitudes de outras vidas, né? Mas para aqueles que não acreditam em reencarnação, vale na mesma encarnação. Lá atrás, nós vivíamos e agíamos daquela maneira, tínhamos sentimentos e atitudes desta maneira, ficou gravado, e aí a gente, na nossa vida de maturidade, nós começamos a repetir, contaminar as nossas ações com coisas do passado. Por isso que é importante reconhecer, fazer uma autorreflexão, um auto-perdão e buscar a melhora de cada uma dessas situações para que a gente não contamine,
né, as nossas relações com essas atitudes antigas e passadas. O trabalho é este: diariamente, para ocupar a função de pai e mãe, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer isso muitas vezes, gente, várias vezes ao dia. Aceitar o espaço de filho. O que é isso? Lembrar como foi a nossa infância. Como nós nos sentiríamos se nós estivéssemos no lugar dele, com a idade dele, com as possibilidades que foram dadas para ele evoluir, né? O que se espera com a bagagem dele e não com a sua? Isso é importante, porque muitas vezes nós olhamos para uma criança, parece ridículo, mas é verdade. Eu conheço uma veterinária minha que é muito boazinha. Ela vem em casa cuidar dos meus 4 gatinhos, né? Ela vem em casa e é tão amorosa, tão carinhosa, uma pessoa assim boníssima. Ela se chama Renata, ela tem 2 menininhos, ela até postou isso, por isso que eu posso falar. Ela comprou um edredom lindo, colorido, com um travesseiro lindo, com um motivo de algum herói, e estava toda contente, e aí resolveu filmar ele, né, deitadinho, tomando o quê? Um Nescau. Aí ele derrama o Nescau naquilo tudo. Aí ela ficou, ai meu Deus, né? E muitas vezes nós fazemos isso, né? Criança de 2, 3 anos come e joga no chão, come e joga no chão. Aí a gente fala assim, meu Deus, por que você está jogando isso no chão? Como é que essa criança joga comida no chão? A gente esquece que ela tem 2 anos de idade. A gente não se apercebe, mas nós temos que estar várias vezes ao dia aceitando o espaço de filho, nos colocando no lugar dele, buscando compreender com a bagagem dele o que é esperado naquela idade, né? Aí, para logo depois, você renunciar a esse posto de filho, a este espaço, passando do lugar de quem é cuidado para o de quem cuida. Aí, nós estamos fazendo algo bom, né, no nosso dia a dia. E se já não fosse suficientemente complexo esse processo de burilamento bilateral, né, porque à medida que nós temos filhos, nós vamos tendo que cada um tem sua maneira, mesmo que seja gêmeo, cada uma tem sua maneira de agir, a sua forma de falar, o seu entendimento, né, e nós temos que nos virar em 1000 para atingir aquilo que nós queremos atingir. Falar de uma maneira que aquela criança possa compreender, né? Por isso, se você tem 2, 3 filhos, como eu tenho 3, não adianta sair com os 3, somar e dividir por 3. Não, sai com cada um de vez em quando sozinho, para que ele tenha a liberdade, o espaço, ele ouça você e você ouça ele, né? Porque 3 fica difícil, 2 fica difícil, é melhor individualmente um pequeno passeio entre você e aquela criança, em que ela vai colocar as coisas da vidinha dela, da escola, das experiências, você ter a capacidade de ouvir e você conseguir, né, se expressar de uma maneira diferente, porque você sabe que aquela criança, muitas vezes, basta você falar 2, ela se derrama, né? Vamos dizer assim, no volume 2. Tem outros que põe no volume 5, outro 9, né? Então a gente tem que buscar como a pessoa entende, como a pessoa compreende, né? Então, mas você sabe que a ciência chegou à conclusão do óbvio. Sabe o que é o óbvio? Abre aspas. Não basta amar. É verdade, você está escutando isso? Não basta amar. É preciso dizer que ama, expressar que ama, tocar, né? Inventar jeitos de transmitir afeto, mesmo quando não se teve essa experiência na própria vida, né? Então não basta simplesmente viver uma vida, né? Eu não sou muito de falar que amo, sabe? Meu pai e minha mãe me deram muito amor, eu não posso falar nada. Eu tô dizendo assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer assim, eu não tive isso, essas coisas na minha vida, minha mãe e meu pai não me deram muito carinho, muito amor, então eu não sei dar. Não, se você tem uma criança, não basta você falar que ama assim, não. Você tem que falar, dizer com expressão, com toque, com beijo, com amor, né? Para que aquela criança se sinta amada, se sinta envolvida, protegida, né? Acarinhada. Então, o caminho, né, que nós temos com os nossos filhos é um caminho que traz um burilamento, um aprendizado bilateral.
Porque para a gente educar bem, é preciso buscar ser uma pessoa, como nós dissemos no ensinar, que a gente que deseja para os filhos, né? Equilibrada. Eu quero que meu filho seja equilibrado, eu tenho que ser equilibrada. Eu quero que o meu filho tenha capacidade de tomar boas decisões, então eu tenho que ser uma pessoa que toma boas decisões com sabedoria, decisões com amor, com fraternidade, com carinho, com delicadeza, com generosidade. Nós desejamos isso para os filhos, nós precisamos ser assim, né? Eu quero que meu filho saiba lidar bem nas adversidades. É preciso que eu saiba lidar bem nas adversidades, porque ele vai fotografar na mente dele não o que você falou, mas a situação em si. Isso é que grava na memória daquela criança, né? Então, não basta, queridos, alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar os seus corpinhos. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, através do saudoso Chico Xavier, ele diz assim: é imprescindível o abrigo moral que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. E isto significa, queridos, garantir, além, né, do conforto material aos seus filhos, aos seus enteados, você como tio, tia, padrinho, madrinha, né? Além desse conforto material, é não abandonar a alma. Isso é importante, né? O relaxamento espiritual no lar permite que essas almas que Deus, o nosso Pai misericordioso, nos confiou, venham a cair no mesmo caminho em direção a uma vida frustrante, uma encarnação frustrante, né? E será frustrante de ambos os lados, porque Deus nos confiou aquela criança de uma maneira ou de outra, né? E será frustração para nós quando nós não conseguimos auxiliar ela a se autossuperar, e será uma frustração para ela que não consegue se sublimar, se autossuperar. Por isso que só prover materialmente não é o suficiente. É importante prover emocionalmente, é importante prover moralmente, né? Porque a tendência é nós e eles passarmos então uma vida inteira repetindo padrões de comportamentos aprendidos na nossa infância espiritual. No meu caso, como eu acredito, de outras vidas, né? Cristalizando cada vez mais a maneira de pensar, sentir e agir. Nós temos que desconstruir aquelas coisas antigas e reconstruir, né, coisas novas. Disse Jesus, o nosso doce Rabi: deixai as criancinhas e não a impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Está lá em Marcos, né, capítulo 10, versículo 13 a 16. Veja bem, ele disse deixai, isso é uma ordem. Jesus nos deixa um mandamento. Pais e educadores deverão dar a seus filhos e discípulos um rumo certo em busca da segurança, da saúde mental, da saúde espiritual. Jesus também disse: ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Não precisa acreditar em Jesus se você não quiser, mas é importante que as virtudes que o Mestre nos ensinou sejam praticadas. Isso é que leva a Deus, isso que leva ao amor, porque ele ensinou o perdão, a paz, a solidariedade, a fraternidade. Ele ensinou preceitos básicos, né, para que nós possamos nos relacionar, para que nós possamos fluir melhor nas nossas vidas, em todas as áreas, né? Por isso que ele diz que ninguém chega ao Pai senão por ele, né? Porque ele nos exemplificou como nós podemos fazer as decisões que nós queremos acertadas, equilibradas emocionalmente, que buscamos assim, né, como consequência a saúde mental e espiritual e física. Por isso que ele disse que ninguém chegava lá senão por ele, né? Então, preocupar-se com a educação espiritual é tornarmos facilitadores e não controladores, e sim facilitadores. Deixar que os próprios filhos decidam quando adultos. Cuidado, é esquecer que para chegar à idade adulta precisamos criar primeiro
as estruturas fortes de personalidade e caráter para fazer escolhas mais acertadas. Não é verdade? Como que nós podemos esperar cidadãos equilibrados quando adultos se nós não ensinarmos a eles? Se não ensinamos, como esperar que eles aprendam? Ao desenvolvermos a nossa própria competência como pais, nós começamos a nos empenhar em reconhecer e desenvolver as competências nos nossos filhos. Quando uma criança pequena diz para você, eu não quero ir para a escola porque eu quero ficar brincando com as minhas bonequinhas, ou com os meus heróis, ou jogar futebol, você não diz, eu vou respeitar ele. Não, você não vai na escola. Quando você quiser, você vai. Você toma a sua própria decisão. Não, a gente fala, você vai na escola e ponto final. Você vai brincar depois. Então, não importa a religião que você abrace ou se você não abraça nenhuma religião. O importante é que em alguns momentos você faça um momento em que você combine com ele de sentar e conversar com ele, ler uma história, ler uma parábola se quiser, conversar coisas que acontecem na televisão. Olha, aconteceu isso na televisão, você está vendo isso toda hora no jornal, o que você acha disso? Aí a criança vai dizer aquilo que ela pensa, né? E aí você traz aquilo que você pensa. Aí você traz, ele tem que saber o que é certo, o que é errado, através do seu pensamento e da sua atitude. Não só da sua fala, né? Da sua prática de vida, né? Mas é importante que você traga isso. Então, escolha um dia, 1 hora na semana, 15 minutos, 20, leia uma historinha que tenha oportunidade de você abordar um assunto que possa trazer um entendimento, uma compreensão, porque a gente não faz isso e acaba se perdendo ao longo da vida e a gente acaba não fazendo nunca. Né? Então, estabelece, se você é de alguma religião, faça uma oração do jeito que você sabe, uma vibração, uma oração pelo planeta, ele aprende a desejar o bem, o bom, o amor, a luz, né? Aproveita para que ele aprenda a sentir Deus no seu coração ou não, como você quiser, mas não esqueça que é importante ele entender, né? Que tem um momento em que você tem que trazer, né, o que você pensa a respeito de uma situação que está acontecendo, ou na sua vida, ou na sua família, ou na televisão, ou na mídia, para que ele entenda, para que fique gravado na sua alma as coisas, o certo e o errado, o correto, o não correto, como a gente deve agir, como a gente não deve agir, né? Tem que encher lá a biblioteca de livros, para que na hora, quando ele seja maduro, ele tenha que tomar as decisões, ele tenha pelo menos, né, o balanço. E isto está sendo me apresentado, mas eu tenho isto de ensinamento e às vezes, né, às vezes o que você ensinou de bom faz com que ele tome decisões acertadas, né? E aí você vai se sentir bem em ver seu filho, sua filha, seu enteado, seu sobrinho, seu neto, né, feliz, contente, equilibrado, capacitado diante da vida. É importante a gente ter. Então vamos ficar, né, nesse mês de outubro de 2019 com uma frase, né, de Meimei, que diz assim: saiba que tudo o que você fizer na vida irá deixar traços, portanto procure ser consciente de cada ação. Que assim seja, graças a Deus.